13:19 de Mateus. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, a tua Bíblia ao céu, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, nós te louvamos, meu Deus, e agradecemos pela oportunidade em aqui estarmos na tua casa, Senhor. Meu Deus, aqui está a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é verdadeira, a tua palavra, meu Deus, que é como martelo que esmiuça a penha. Meu Deus, atenta, meu Pai, para os meus irmãos, para minhas irmãs, meu Deus, para os ouvintes da tua palavra, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, meu Deus. Senhor, alcança o pensamento, alcança, meu Pai, a intenção do coração e direcione esta palavra à vida dos meus irmãos. Deus abençoa de uma maneira gloriosa, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis vos assentar, desocupem vossa mão e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Igreja, quero pedir, por favor, como nós sempre pedimos, toda a atenção à palavra de Deus. Se porventura alguém quiser água, está ali a cooperadora, é só acenar com a mão que ela vai te atender. Por favor, não fique levantando, passeando no culto para tirar a atenção das pessoas. Respeite o momento da palavra de Deus, pois eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui Jesus, primeiro ele começa falando acerca, a parábola do semeador. Ele vai começar nesse capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, pregando sobre o semeador. E quando nós falamos em semeador, logo vem na nossa cabeça aquele que semeia o trigo, aquele que semeia o feijão, aquele que semeia o arroz, aquele que semeia a soja e etc, ou seja, aquele que planta o grão. E Jesus então ele vai falar uma parábola acerca do semeador, porque nós vemos pela palavra de Deus que Jesus, ele sempre, quando ele ia falar do céu, quando Jesus ele ia falar do reino dos céus, Jesus sempre usava alguma coisa da terra para ilustrar, para mostrar, para que o povo pudesse entender o que Jesus queria dizer. Sempre ele falava: o reino dos céus é comparado, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é parecido. Então sempre o Senhor ele falava dessa maneira. E atentamos a essa palavra que Jesus ele vai falar acerca desse semeador, daquele que semeia. Interessante é que quando ele começa a falar, a Bíblia vai mostrar para nós que muita gente vai se reunir ali próximo de Jesus, aos pés de Jesus, porque era isso que acontecia, que o povo queria sempre ouvir alguma mensagem
né, alguma coisa nova, as pessoas sempre, por exemplo, como os gregos mesmo na época de Jesus, eles sempre queriam ouvir novidades, sempre queriam ouvir coisas acerca de ciência, né, enfim, coisas dessa forma. Então, de uma maneira geral, o povo daquela época sempre queria novidade. E Jesus, então, ali ele era o centro de todas as novidades, né? Pelas palavras que Jesus pregava, pela forma que ele ensinava, pelo poder a qual Jesus pregava e também por aquilo que Jesus fazia, né? No tocante ao poder que estava sobre a sua vida para operar milagres na vida das pessoas. E Jesus, então, a Bíblia vai mostrar aqui para nós que quando aquela multidão estava ali aos seus pés, né, bem próximo da praia, Jesus ele vai começar a dizer àquele povo, eis que o semeador saiu a semear. E preste também atenção que quem conhece a praia, né, quem conhece o mar, sabe que em beira de mar, né, em areia de praia, pode semear o que quiser, porque nada ali vai nascer, né, por causa do sal, né, excessivo que há naquele lugar. Mas Jesus, na margem da praia, ele vai dizendo que o semeador, ele saiu a semear. Jesus está mostrando ali ao povo, e os irmãos prestam bem atenção, porque a multidão era grande, e Jesus estava ali com a palavra. Jesus estava ali agora para dar outra coisa ao povo, a não ser a palavra. A única coisa que Jesus tinha para dar era a palavra. E observa, meus irmãos, que estava todo mundo atento agora. Mas o semeador saiu a semear, todo mundo conhecia, todo mundo sabia como se plantava, né? Porque a maioria era agricultores, né? Pescavam peixes, enfim, sempre estavam ali próximo na agricultura. E observe então que quando Jesus ele fala que o semeador ele saiu a semear, Jesus vai mostrar algumas situações que acontece a semente que é lançada. Porque, deixa eu dar só a introdução para os irmãos. Naquela época de Jesus, as pessoas, né, não tinham os maquinários como se tem hoje. É aí onde uma simples máquina, ela, né, planta aí dezenas ou centenas de alqueires, né, aí no dia, na semana, enfim, dependendo da situação, faz trabalho de centenas ou milhares de homens. Nessa época que era diferente, era um cavalo lá na frente, quem tinha o cavalo, quando não, era apenas ali um pedaço de pau, meio como com um guidão de bicicleta, e com algo meio triangular na ponta, embaixo, que era empurrado ou puxado por alguém, que ia cavando ali um negócio meio aleatório, e fazendo ali como fosse uma erosão no chão, e então depois vinha o semeador, né, com um embornaro ali, com algo pendurado, cheio de semente. E o que ele fazia? Ele pegava aquela semente com a mão e ele jogava contra o vento, e o vento então levava aquela semente, e aquela semente ia caindo ali naquele terreno, naquele lugar onde que foi feito aqueles cortes ali com aquele aparelho. Então veja que assim então acontecia. Só que Jesus ele vai mostrar que quando se joga a semente, que quando planta a semente, não é toda a semente que vai cair no val, né, ali na valeta, não é toda a semente que vai cair no buraco, não é toda a semente que vai cair no lugar correto, não é toda a semente que vai cair numa terra perfeita, ou seja, não é toda a semente que irá produzir. Então Jesus ele vai mostrar isso. Eu quero compartilhar isso com a igreja nessa noite de hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a palavra é pregada, né, por exemplo, aqui se eu perguntar para os irmãos, quem crê na palavra de Deus? A gente vai levantar até a mão ou o pé, né? Ninguém aqui vai dizer que é ateu, todo mundo crê. Mas se eu disser, quem quer aceitar Jesus hoje? Você é crente? E se eu disser, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você não vai acreditar no que eu estou dizendo. Você acha que Jesus é bom, que não vai te mandar para o inferno. Jesus não vai mandar, você que está escolhendo o inferno. Só que presta bem no que eu vou dizer. Você crê na palavra? Creio. Só que se eu disser, Jesus fala pela palavra que amanhã ele vai vir, aceita hoje, porque se ele vier amanhã você vai para o inferno. Eu pergunto, você vai aceitar Jesus? Não.
Por quê? Porque você não crê que Jesus vai vir amanhã. Você vai dizer: eu preciso acabar minha faculdade, eu preciso ter uma promoção no trabalho, eu preciso reconciliar com a minha família, eu preciso conseguir aquela porta de emprego, eu preciso construir a minha casa, eu preciso trocar o meu carro. Jesus não pode vir agora. Então nós vamos pensar dessa maneira nas coisas da terra, a qual nós achamos que é importante para nós, e vamos esquecer que Jesus diz que Ele está às portas. Então o que isso quer dizer? O que eu estou querendo dizer nessa introdução? Que a palavra, ela é semeada, mas há diversas terras, há diversas situações aonde a palavra de Deus ela cai e onde ela vai produzir o resultado. E Jesus aqui ele vai mostrar para nós, no versículo de número 4 aqui deste capítulo 13, observa, para que nós possamos aprender. Jesus diz assim: olha, e quando semeava, quando o semeador ele semeava, quando ele semeava a semente, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Olha, o semeador está semeando, jogou ao vento e parte daquela semente cai ao pé do caminho, ou seja, cai na beira da estrada. Na beira da estrada talvez possa até brotar alguma coisa, mas não vai ter sucesso. Por quê? Porque na beira da estrada passa-se animais, na beira da estrada passa o povo caminhando, na beira da estrada passa ali os carros, as carroças, então não iria vingar. Então o que Jesus diz? Ele não diz isso que eu estou dizendo, mas ele diz que então viria o que? As aves. Vieram as aves, e o que as aves fizeram? As aves a comeram. Então todas aquelas sementes que caíram na beira do caminho foram subtraídas, foram comidas, devoradas pelas aves. Ou seja, de uma quantidade de semente que foi lançada, uma parte já foi perdida. Presta atenção no que nós estamos dizendo. Jesus continua dizendo que outra parte daquela semente, quando o semeador lança, a semente vai cair em pedregais. E o que acontece quando cai em pedregais? Não há nas pedras terra em excesso suficiente, e isso é propício para ajudar que a semente venha germinar, ela venha brotar, venha nascer rápido. Só que o que acontece, meus irmãos? Não havendo terra profunda para ela enraizar-se e sugar ali da terra o que é necessário para ela, a Bíblia diz que o sol a queimou e ela secou, morreu. Parte da semente cai em pedregais, cai em lugar de pedra, que tem até um pó ali, um pouco de terra. Qual é a esperança do semeador? Que ela possa brotar. Ela brotou, ele acertou, só que aquela semente não vingou, porque estava na rocha, não tinha como ela enraizar-se. Então outra parte da semente é perdida. Mas Jesus continua dizendo que cai agora outra parte, quando ele semeia, outra parte cai no lugar de espinheiro. Presta bem atenção, no espinheiro cai mais uma quantidade de semente. E o que acontece ali? No espinheiro, embaixo do espinheiro tem sombra, tem terra, aliás. Então ela cai ali, ela consegue germinar, ela vai conseguir nascer, ela vai enraizar, e ela vai crescer, tanto para baixo quanto para cima. E o que vai acontecer? Quando ela começar a crescer, a Bíblia vai dizer que os espinhos daquele espinheiro, então irá sufocá-la. E o que vai acontecer com essa semente? Ela então pereceu, ela morreu. Ela foi sufocada pelos espinhos, não conseguiu crescer, e devido àquele sufocamento, ela então morreu. E a última parte, veja que 3 situações, divide aí a quantidade em 4, 3 partes daquela
se perde e vai sobrar a última parte. E Jesus diz que a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então essa é a parábola. Só que essa parábola, ela vai ter uma interpretação. Jesus, o Senhor, Ele não vai deixar o povo pensando: ué, mas o que vem a ser isso? Jesus, Ele vai mostrar para aquele povo, Jesus vai mostrar também para nós o que Ele estava querendo dizer acerca dessa palavra. Eu quero que os irmãos entendam o que nós vamos falar aqui, porque, igreja, a palavra de Deus, ela está sendo pregada, e nós temos observado, muitos dos irmãos têm sentido isso, como a Bíblia mesmo diz que a palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha. E quando o martelo ele é levado contra a penha, contra a rocha, talvez a princípio nós não vamos ver nada, mas o intuito do martelo, da marreta ser batido contra a penha é que ela venha lascar, que ela venha rachar, que ela venha quebrar, e que venha sair cavaco, pedaços, e que ela seja exterminada. Então esse é o intuito do martelo batendo na rocha, na penha. E o intuito da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. O intuito disso é: a palavra de Deus, ela tem o poder de quebrar o coração de pedra. E quem é o coração de pedra? Pode ser o meu, pode ser o teu, pode ser o nosso. Pastor, mas eu já tenho Jesus. Não é porque nós temos Jesus que o nosso coração está limpo. Não é porque nós temos Jesus que nós já estamos prontos para ir para o céu. Não é porque nós temos Jesus que nós estamos numa glória, voando no poder, na glória de Deus. Isso é mentira. O nosso coração, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser moldado todos os dias pela palavra de Deus. E nós não podemos fugir disso. Observa que o Senhor Jesus, ele vai comentar acerca da situação, porque para a multidão que estava ali, Jesus, ele proporcionou essa parábola. Mas quando chega em particular com os seus discípulos, como aqui nós estamos com a igreja, Jesus então ele vai dar a saber, Jesus ele vai revelar o mistério da parábola para os seus discípulos. Os discípulos precisavam entender como nós precisamos entender. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não podemos ser apenas um membro de cadeira, um membro de banco da igreja de Deus. Cada um de nós, meus irmãos, nós temos uma função. E o que molda a minha vida, a tua vida, a nossa vida é a palavra de Deus. E se nada está acontecendo na minha vida, na tua vida, na nossa vida, na vida da igreja, é sinal que a palavra de Deus, ela está sendo impedida de atingir o alvo. E sabe qual que é o alvo? É o meu, o teu, é o nosso coração. Como eu disse para você, nós podemos ter Jesus, mas nós precisamos andar como Jesus ele quer, não como nós. Foi pregado aqui na segunda-feira que Jacó, ele lutou ali no Val de Jaboque. Jacó, ele brigou ali com o anjo, com a presença de Deus, por intermédio do anjo, e lutou a noite inteira até o sol raiar. Quando eu olho para aqui a palavra, eu vejo Jacó lutando a noite toda. Eu vejo, meus irmãos, como que Deus ele é fiel, como Deus prova a fé do homem naquilo que o homem necessita. O anjo, por várias vezes, aquele varão, como a Bíblia diz, chama o anjo de varão, né, que lutava com Jacó. A Bíblia diz que ele queria sair, mas Jacó agarrava. Ele queria ir embora, mas Jacó estava agarrado.
Ele queria sair dali, mas Jacó segurava e dizia para ele: você não vai embora, eu não deixarei você sair enquanto você não me abençoar. Eu não deixarei você sair, você não vai embora enquanto você não me abençoar. Será que nós hoje estamos lutando com o anjo dessa maneira? Eu não vou embora, eu não vou desistir, eu não vou parar, enquanto eu não obter o propósito do meu coração. Será que nós estamos nesse propósito? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é clara em dizer a nós que o próprio Jesus, ele disse que os filhos da luz, no seu tempo, eles são mais prudentes do que os filhos das trevas, os filhos das trevas no seu tempo são mais prudentes do que os filhos da luz. O que se dá a entender quando nós dizemos isso? Os filhos das trevas, quem é? É aqueles que não têm Jesus, é aqueles que vivem no mundo, na vida dissoluta, é aqueles que lutam apenas pelo momento, porque sabe, quando ele partir desse mundo, eles acham que tudo acabado, eles não sabem que vai ter uma vida eterna e que tem um inferno esperando por eles, porque eles não aceitaram Jesus, não andaram no caminho de Jesus, eles não entendem isso. Só que esses filhos das trevas no seu tempo, chega final de semana, o crente vai passear, o crente vai curtir, vai brincar. É pecado? Não, mas ele vai distrair, relaxar. Enquanto isso, os filhos das trevas passam final de semana trancado, lutando com livros, computador, para passar num curso, para se tornar um advogado, para se tornar um juiz, para conseguir um emprego melhor, alguma coisa diferente, enquanto os filhos da luz estão acomodados. E assim, N coisas nós podemos falar, mas não é isso o nosso intuito nessa noite. Mas para os irmãos ver a diferença, que nós nos acomodamos, e não é isso que Jesus quer. A palavra de Deus, ela nos adverte, porque quando Jesus ele vai falar para os discípulos, agora quando ele vai dar a interpretação, quando Jesus está só com os seus discípulos, Jesus vai dizer: olha, lembra quando eu falei que o semeador, ele saiu a semear? Os discípulos vão dizer: sim, mestre, eu lembro. Jesus vai dizer: então, o semeador é aquele que semeia a palavra de Deus. Então Jesus, ele está na praia com a multidão de gente, ele está com a palavra e ele começa a pregar, fala acerca do semeador que sabe a semear. O que Jesus está fazendo? Jesus, ele está semeando, como eu aqui neste momento, como monólogo, estou aqui semeando, lançando a semente que é a palavra de Deus. Só que, meus irmãos, nós precisamos entender que aqui Jesus, das 4 situações, 3 foram perdidas e só uma acertou o alvo. Os irmãos estão entendendo? Uma quantidade foi para a beira do caminho, outra quantidade na pedra e outra quantidade no espinho. Essas 3 perderam. Isso mostra o quê? Que o nosso coração não está aberto para receber a palavra de Deus. Nós não estamos querendo uma mudança exata na nossa vida. O nosso intuito para com Deus é outro. Mas enfim, vamos ver o que Jesus vai falar acerca dessas coisas. E ele diz aqui nesse capítulo de número 13, capítulo de número 13, e ele fala no versículo
18, ele diz bem assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Jesus dizendo para os seus discípulos: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. Então o que Jesus está mostrando aqui para nós, meus irmãos? Nesse versículo de número 19: ouvindo alguém a palavra do reino, a palavra de Deus, ou a palavra da salvação, e não entendendo, porque não é todos que entendem a palavra de Deus, vem o maligno e arrebata. O que é? Ele toma, ele tira do coração o que foi semeado no coração daquela pessoa. Então observa bem, nós sabemos pela palavra de Deus que Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, que muitas pessoas não gostam nem de falar desse nome, mas ele está operando, reinando nesse mundo de trevas, nesse mundo de pecado. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e não entendem, o inimigo arrebata. Por exemplo, igreja, será que, eu posso perguntar, será que nós estamos cumprindo a Bíblia? Em partes, em tese. Nós estamos cumprindo a palavra entre aspas. Por quê? Porque nós tiramos da Bíblia aquilo que é conveniente para nós, aquilo que é bom, aquilo que nos alegra, nós defendemos de unhas e dentes, dizemos: esta é a palavra, está escrito aqui, eu te mostro. Só que você aprende, quando você estuda, que todo texto sem contexto, presta atenção, todo texto sem contexto gera pretexto para heresia. Por favor, preste atenção aqui, meus irmãos. Então o Senhor Jesus, ele mostra que a palavra entra no coração, só que a pessoa não consegue entender aquela palavra, o adversário vem e arranca do coração. Por isso que a Bíblia, ela não pode ser lida, a Bíblia, ela não pode ser apenas observada. A Bíblia, ela precisa ser estudada, ela precisa ser meditada. O Senhor Jesus fala para nós examinarmos. Sabe o que é examinar? Quando você vai ao médico, vê de verdade, não é o que a gente vê aí hoje não. Um médico de verdade, ele vai te examinar da cabeça aos teus pés, vai procurar de todas as formas ali pelo meio que lhe cabe, diagnosticar qual é o seu problema sem nenhum outro tipo de exame, a não ser aquele que ele está fazendo no seu consultório contigo. Não é apenas protocolando ali um papel, assinando: toma isso que vai ficar bom. Não é assim não, isso não é médico. Então veja que a palavra de Deus, ela tem que ser observada, tem que ser estudada. O profeta Oséias, ele diz para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A palavra de Deus é águas profundas, infinitas, que não há fim. Ou seja, cada vez que nós mergulharmos, quanto mais nós nos aprofundarmos nessa palavra, mais conhecimento adquiriremos da parte de Deus. E observa como estão as coisas hoje. Alguém é convidado para pregar. Qual é o tema? Prosperidade. A benção, amém. A pessoa não lê, a pessoa não estuda. Por quê? Porque prosperidade é o que está hoje em evidência. Em todo lugar prosperidade. Prega lá na mega, qual que é a campanha? A campanha de bênção. Beleza, a pessoa não estuda, chega lá, toma, receba, pega, e aquele embrulho, aquela coisa toda, e todo mundo fica feliz e nada acontece. Por quê? Porque não é a palavra de Deus que está sendo pregada. O povo está sendo enganado.
não está havendo libertação. Jesus ele diz em 8,32 de João: conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos na igreja 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, 30 e não está havendo libertação. A gente continua na mesma vaidade, na mesma pornografia, na mesma prostituição, na mesma masturbação, na mesma mentira, no mesmo jogo, no mesmo engano. Tranquilo, estou na igreja. Será que é isso que Jesus quer? Eu não quero isso. Será que a empresa que você trabalha, será que o teu patrão quer um funcionário meia boca? Certamente não. Eu não quereria nunca. Imagino que se fosse você o tal, você também não quereria qualquer pessoa. Então Deus, ele não quer qualquer um. Deus, ele não quer qualquer pessoa. E por que que isso está acontecendo, meu Senhor? Por que que está havendo um povo relaxado do jeito que nós estamos? Porque o diabo está arrancando. Aqui eu estou semeando a palavra, ó. Estou semeando a semente. Aqui eu sou o semeador, estou semeando. Só que daqui a pouco você sai, amanhã você vai em outro lugar ali na esquina e tem alguém lá dizendo que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que é pastor. Não, esse negócio não tem nada a ver não. Esse negócio de vaidade, esse negócio de televisão, de futebol, esse negócio aí de festa do mundo, tomar uma cervejinha, isso não tem nada a ver não. Deus quer te ver feliz, alegre, e etc, enfim. Aí você vai acreditar aqui no que eu estou pregando, ou você vai acreditar lá onde está massageando o teu ego, fazendo a vontade da tua carne? Você vai acreditar onde? Lá. Por quê? Porque você ainda está na carne. Você vai aceitar o que o diabo está propondo para você. Então Jesus está dizendo aqui: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então a primeira situação é essa. Quando Jesus diz que as aves veio e comeram, aqui Jesus está dizendo que é o maligno que arrebatou. A segunda situação qualquer é aquela que caiu em pedregais, nas pedras. Vamos ver o que Jesus quer dizer. Versículo de número 18. Porém, a que foi semeada em pedregais é o que ouve a palavra de Deus e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes a de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Viu que interessante essa aqui? A que foi semeada em pedregais é o que ouve a palavra de Deus e logo recebe com alegria. Sabe aquela pessoa que vem à casa de Deus e diz: meu Deus, que palavra abençoada, essa palavra veio ao meu encontro, eu estou feliz da vida, realmente Deus é nesse lugar, que bênção. Ele nem pensa duas vezes, o pregador faz o apelo, ele aceita Jesus gostoso, ele toma posse daquela palavra. Só que detalhe, quando nós estamos no mundo, nós estamos do lado das trevas. Quando nós estamos no mundo, nós estamos em treva. Nós estamos no time de Satanás. Ou seja, ele não vai se opor contra nós. A partir do momento que nós adentramos a casa de Deus e aceitamos Jesus, agora nós somos retirados das trevas e nós somos colocados na luz. O Espírito de Deus vai entrar em nossas vidas, vai se apoderar de nós, e agora nós vamos ser luz. A partir do momento quando você aceitou Jesus, foi para sua casa, você chega lá e diz para sua família: hoje a minha vida, hoje eu mudei a minha vida, hoje eu aceitei Jesus, a partir de hoje eu sou um crente. Será que todo mundo na tua casa vai fazer assim, ó?
Que benção, parabéns, que maravilha, onde foi? Eu também vou lá, eu vou caminhar contigo. Será que o povo vai dizer isso? Agora o que vai andar menos vai correr, vai fugir de você, vai lançar palavras de maldição contra a tua vida, vai começar a te perseguir, vai começar a te humilhar, dentro da tua casa, e lá no teu trabalho então, e lá no curso, e lá na faculdade, quando o povo souber que você é crente, aqueles amigos do happy hour, quando acaba lá sexta-feira, acaba, sai a faculdade mais cedo, vai beber um negocinho, não, eu vou para a igreja, eu vou para o monte, agora eu aceitei Jesus. Será que você vai ter coragem de dizer isso, que você aceitou Jesus? Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, presta bem atenção, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra de Deus, mas os cuidados desse mundo, perdão, é o 21, mas, cadê? 21, semeador, recebe com alegria, 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo ele se ofende. Então veja bem que ele não vai ter estrutura, ele não vai estar alicerçado na palavra ainda, porque ele acabou de aceitar Jesus. Só que o inimigo não vai perdoar, porque ele não quer perder. Ele vai vir como um rolo compressor em cima de você, ele vai tentar de todos os meios, só que você não tem como se defender. Você não está estruturado, você não tem o conhecimento da palavra, você ainda não ora, você ainda não jejua, você ainda não estuda a Bíblia, você acabou de aceitar Jesus. Só que o baque, a pressão, ela vai ser forte contra ti. O inimigo vai bater forte na tua costela, de maneira que você vai cair, e você vai dizer, realmente, eu estou no caminho errado, estou perdendo minha família, estou perdendo meus amigos, todo mundo virar as costas, o povo da igreja está meio assim comigo, não acredita ainda em mim, não está me apoiando, é melhor eu voltar para o mundo, melhor eu voltar para os amigos, e chega em casa, pai, sou eu de novo, era uma experiência, deixa isso para lá, esse negócio de crente, que bom, você voltou, vamos beber, vamos comemorar, e vai, os amigos da escola, os amigos do trabalho, da faculdade, tudo voltou a ser azul com bolinha da mesma cor, tudo da mesma maneira, nada mudou. Então esses são aqueles que a palavra cai em pedra, até que nasce rápido, só que não tem raiz, e quando vem as perseguições, as aflições, pelo amor a Cristo, ele não aguenta, ele naufraga. Então essa é a segunda situação. Vamos ver a terceira. A terceira está em 22, o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Ele ouviu a palavra, aceitou a palavra, achou bom aquilo que ele ouviu, achou boa a proposta de Deus para ele, só que ele está dividido. Por quê? Porque ele quer ser bem sucedido, porque ele quer conquistar esse mundo, ele quer ter nome, ele quer ter êxito, ele quer que as pessoas o vejam. Ele não nasceu num berço de ouro, então ele vai precisar trabalhar. E a Bíblia está dizendo aqui para nós que a sedução das riquezas o sufoca. Então quer dizer, o desejo de enriquecer, ou seja, a riqueza vai sufocá-lo, de maneira que ele não terá tempo para vir ao culto, ele não terá tempo para estudar a palavra de Deus, ele não terá tempo para orar, ele não terá tempo para ir ao monte, ele não terá tempo para se dispor na obra de Deus, porque o negócio dele é só trabalho. Eu quero trabalhar, eu preciso, eu tenho família, como se só ele tem família, como se só ele tivesse que comer. Só que, meus irmãos, o apóstolo Paulo, deixa eu ler esse versículo aqui para os irmãos, não vou passar sem lê-lo.
Aqui em Timóteo, se não me falha a memória, glória a Jesus de Nazaré, bendito seja Deus. Peraí, aqui Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 6, 1 Timóteo, capítulo 6, diz assim, no verso 17, quando está falando da sedução da riqueza que seduz o homem, olha o que Paulo diz, 1 Timóteo 6,17, ele diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Então ele está dizendo que não é a riqueza que dá todas as coisas, mas quem dá tudo que nós necessitamos é Deus, para que possamos gozar daquilo que Deus nos dá. E ele prossegue: que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Veja que aqueles que mais ganham, aqueles que mais buscam são os mais miseráveis, não dá oferta, não é dizimista, não consegue ajudar a obra. Por quê? Porque é avarento, ele só quer. Só que aqui o Senhor Paulo está dizendo que faça o bem, enriqueçam em boas obras, não é em dinheiro, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Para não ser avarento, está dizendo divide, compartilhe. E ele conclui que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. A nossa riqueza, o nosso bem, a nossa conquista não deve ser na nossa vida uma âncora, mas a nossa riqueza, a nossa conquista tem que contribuir para a salvação da nossa alma para a eternidade, não para o inferno. Porque muitos, quando possuem alguma coisa, se tornam avarentos. E o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios que o maior prazer é dar do que receber. Eu lembro, minha esposa está aqui, quando eu aceitei Jesus, penso um camarada avarento, era eu. Vou dar alguma coisa na igreja, onde? Eu tive coragem de pesquisar a Bíblia inteira, aonde está escrito 10%. Alguém achou onde está escrito 10% da Bíblia? Eu não achei. 10% exatamente. Pesquisei, falei, que isso? O pastor pregava todo mundo, eu estava igual aqui os irmãos assim, nem aí, como se eu não estivesse na igreja. Um dia, folheando o Aurélio, pesquisando alguma coisa, e de repente, do nada, eu vi lá escrito dízimo / dízima. Me chamou a atenção, eu olhei. Quando eu vi escrito ali que era a 10ª parte do conjunto, ou enfim, estava lá os pormenores, eu falei, não acredito naquilo. Eu olhei de novo, aí veio na minha mente, 1 dúzia 12, meia dúzia 5, meia dúzia 6, dízimo 10. Eu falei, Senhor do céu, caí de joelho, fui orar, pedir perdão a Deus, falei, Senhor, o diabo me cegou. O diabo me cegou todo esse tempo. A primeira coisa que eu fiz, entrei na igreja, vim direto no altar lá na sede, peguei meu envelope de dízimo, falei, a partir de você está queimado, Satanás, espírito maligno, espírito da miséria, você está derrotado na minha vida. Meus irmãos, e a partir dali as coisas mudaram na nossa vida. Porque o que o diabo quer é isso, ele quer nos prender, ele quer nos sufocar, dizer, não, eu tenho que conquistar, eu tenho que conseguir, eu preciso, e aqui o apóstolo Paulo, aqui Jesus está dizendo, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo é a sedução das riquezas
sufocam a palavra e então fica infrutífero e morre. Que nós estejamos atentos a essas situações da palavra de Deus. Eu uso a minha vida como exemplo. Todo o meu tempo, quando eu congregava em São Paulo, que eu era membro, que eu ocupava uma cadeira como todo mundo aqui, até mesmo ministro, congregando lá quando eu ia no culto de doutrina sede, que nós éramos obrigados a ir, eu levava sempre, tinha um caderno na caneta para anotar alguma coisa. Quando era membro mesmo, eu ficava anotando versículo, capítulo, que eu não decorava, anotava, chegava em casa, depois colocava o pijama antes de dormir, sentava na minha cama com a minha esposa, nós íamos reler tudo que foi pregado no culto de novo. Então, ou seja, o inimigo, ele não vai ter no momento da oportunidade, não vai poder colocar a mão e arrancar a palavra do meu coração. Por quê? Porque a gente tem que fazer, meus irmãos. Acho que alguém já observou como a vaca, como o boi, que comem ali o seu capim, a sua ração, comem, depois eles vão para um lugar, para uma árvore, algum lugar afastado, quando não tem comida, e eles então colocam de volta e fica remoendo aquilo que eles comeram. O crente precisa ficar remoendo a palavra. Aquilo que você ouve na igreja, aquilo que foi lido, você tem que chegar em casa, você tem que reler. Tem um tempo lá no teu trabalho, na hora, pastor, eu vou dormir, na hora de dormir à noite, vai orar, vai ler a palavra de Deus, vai fazer alguma coisa para Deus, evangeliza, prega para alguém, manda alguém sentar do teu lado e ler a palavra de Deus, faça alguma coisa para Deus, porque você não vai ter tempo outra hora, você está no trabalho para casa, quando há tempo na igreja. Então, se você não fizer a obra no trabalho, você vai fazer onde? O apóstolo Paulo, uma vez que ele estava no meio de um povo ímpio, havia vários altares, em cada altar havia um Deus. Os gregos, o povo ali, todo mundo, cada um adorava um Deus, uma divindade. E Paulo entrou naquele lugar, e ele procurando uma brecha para poder pregar a palavra de Deus. Imagina, você num lugar, mais de, 10, 20 tipos, 30 tipos de deuses diferentes, e pessoas ali idolatrando cada um daqueles deuses. E Paulo chega no meio daquilo e precisava pregar. Ele tinha que falar de Jesus. Vai falar como? Seus idólatras, você vai tudo para o fogo. Ele ia morrer apedrejado. De repente ele vê um altar liso, como esse aqui. Não tem nada, não tem um ídolo, a não ser alguma coisa escrita ao Deus desconhecido. É aqui, essa é a brecha, esse é o tema que eu vou começar a pregar agora. E Paulo chega ali diante daquele altar, ele aproveita aquele tema que está escrito ali, e por intermédio dali, ele fez uma grande obra e ganhou muita gente para Jesus naquele lugar. Então, meus irmãos, nós temos que ser oportunos. Não se preocupe se vai dar certo ou não. Pastor, a pessoa é durona, a pessoa é séria. Mas, meus irmãos, faça a tua obra, faça a tua parte, faça a obra de Deus. Você é o semeador, você está com a semente, lança a semente e deixa Deus trabalhar. Amanhã rega, dá mais um pouquinho, amanhã faz de novo mais alguma coisa, vai lançando, vai cultivando. Quando você menos espera, na hora do almoço, lá você está fazendo culto, igual a gente fazia lá na empresa. Almoçava em 15 minutos, e o resto do tempo a gente ia orar, ia falar da palavra de Deus, fazia um comentário, dava oportunidade para um, era uma bênção. Isso está faltando nas empresas, enfim, em tantos lugares, quando se atenta. Eu percebo aqui em Goiás, que aqui é diferente, né? Aqui o povo gosta de dormir muito, né? Qualquer coisinha, o motivo é dormir. Não, porque a hora do almoço é 2 horas, mas eu tenho que descansar 1h30, eu tenho que dormir. Mas e à noite, o que você faz? À noite eu durmo, mas por que tem que dormir de dia? Lá em São Paulo é meia hora, 45 minutos, 1 hora no máximo de almoço. E nesse tempo a gente tem que fazer tudo e ainda fazer a obra de Deus. Então, meus irmãos, pegue a semente, abra a tua boca, toque a trombeta e deixa que Deus faça a parte dele. Senhor, eu estou aqui como semeador, eu vou escolher o fulano de tal e vou chegar nele. Fulano de tal, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus te ama,
Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus quer te salvar. Para com isso, você está louco, no outro dia você chega de novo, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. Ele vai falar, é mesmo, Jesus me ama. Ele vai estar no momento meio assim, meio para lá e para cá, quando vê, deixa eu ir na tua igreja, você vai trazer ele para a igreja. O último rapaz que eu ganhei na empresa que eu trabalhava, tinha uma cara de maligno, uma cara diabólica, de cavanhaque, bigode, sabe, aquele olho meio puxado para cá, assim. Eu falei, eu vou investir nesse camarada, ele vai aceitar Jesus. Não falava, ele fugia de mim, mais do que tudo. Um dia ele foi trabalhar comigo, entrou no carro comigo para nós irmos para fazer serviço fora. Ele entrou, foi a brecha. Ele querendo dormir, toda hora acordava ele, vai, palavra, palavra, palavra. Daqui uma semana ele já tinha aceitado Jesus, e Deus fez a obra na vida dele. Íamos viajar, louvava a Deus dentro do carro, fogo caía, nós falávamos em mistério, Deus usava a nossa vida. Foi uma coisa tão tremenda, tão gloriosa, que nosso carro parecia carro de fogo. E é assim que Deus faz, meus irmãos. A gente não pode fechar nossa boca não, porque nós fechamos a nossa, o diabo abre a dele, e quando ele abre a dele, você sabe o que sai. Não é brincadeira não. Então dê lugar a Deus, dê lugar ao Espírito Santo de Deus, e que o teu coração seja aquele coração que caiu a boa semente, que de uma produziu 100, produziu 60, produziu 30, enfim, e que você possa exaltar o nome do Senhor com aquilo que Deus ele possa fazer por intermédio da tua vida. Dê uma salva de palma para Jesus. As horas foram embora, que Deus te abençoe e te recompense em tudo. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor.